Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, pessoal. Graças a Deus. Podem sentar. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Lucas. Lucas, lá no capítulo 15, pessoal. Lá no Novo Testamento. Lucas capítulo 15. Os obreiros estão aí para ajudar, pessoal. Quem tem dificuldade, os obreiros estão aí para lhe ajudar a encontrar, pessoal. Depois os obreiros podem sentar também. Lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 15. Quando você procura, a gente vai cantando essa canção aqui até todo mundo. Amém. Bem forte para Jesus, pessoal. Graças a Deus. Vamos prestar atenção, pessoal. Diz assim, lá no livro de Lucas, capítulo 15, lá no versículo 11, diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles o que, pessoal? Um homem que tinha 2 filhos. Um homem que tinha 2 filhos. Um deles, pessoal, chegou para o pai e disse para o pai: olha, pai, eu quero a parte da herança que me cabe, aquilo que me pertence, aquilo que é meu. Eu quero essa parte da herança. O pai então pegou, repartiu e deu aquilo que era de direito do filho. Preste atenção, pessoal. E por que o filho tomou aquela decisão? Por que ele quis sair da casa do pai? E foi até o pai e pediu a parte da herança que lhe cabia, que era dele. Por que ele fez isso? A gente vai entender logo mais o porquê que ele tomou uma atitude dessa. Por que o filho toma uma decisão de sair da casa do pai, aonde ele tinha tudo? Aonde ele tinha tudo. Ele tinha uma boa cama para dormir, ele se alimentava bem, ele tinha um pai do lado dele para aconselhar, para ajudar, ou seja, todos os benefícios ele tinha. Por que ele toma uma atitude daquela? Por que as pessoas, às vezes, elas saem da igreja, pessoal, e elas abandonam a fé? Se na igreja, se na casa de Deus, se na presença de Deus, na presença do Pai, ela tem tudo. Sim ou não, pessoal? Ela tem tudo. E ela tem diante dela um Pai que pode atender todas as necessidades dela. Por exemplo, você aqui na igreja, você está na presença de Deus. Você tem como Pai Deus, o Senhor Jesus, que tudo pode fazer por você. Se você deseja uma cura, Ele promete na palavra dele que Ele vai te curar. Se você deseja alcançar a prosperidade, Ele promete na palavra dele que Ele vai te prosperar. Se você deseja ter uma família abençoada, Ele promete na palavra dele que Ele vai te dar uma família abençoada. Amém, pessoal? Ou seja, Ele promete resolver todos os seus problemas. Você que está aqui, você pode ter a vida carregada de problema.
você está vivendo agora um monte de problema, um monte de dificuldade. Mas se você não retroceder, não olhar para trás, seguir em frente, eu tenho certeza que você vai superar todos esses problemas que você está vivendo. Por quê? Porque Deus promete isso na palavra dele, pessoal. Mas por que, mesmo com todos esses benefícios, há aqueles que saem da presença de Deus? Mesmo com todos esses benefícios que o Pai lhe dá, a pessoa muitas das vezes acaba saindo da presença dele. Igual esse jovem aqui. Ele foi lá, tudo que era direito dele, ele recebeu do Pai. E ele então saiu. Quando ele saiu da presença do Pai, ele não saiu mal. Ele saiu bem. Ele tinha tudo. Porém, ele estava insatisfeito com algumas coisas. Ele estava insatisfeito com alguma coisa, mas ele estava bem. Não há ninguém, pessoal, que esteja na igreja firme com Deus. Não há ninguém que, estando na igreja firme com Deus, de acordo com a palavra dele, que não vença. Todos vencem. Amém, pessoal? Todos vencem. Mas por que então que a pessoa sai da presença dele? Porque vem a insatisfação. A insatisfação chega até a pessoa. Preste atenção, ele vivia bem, tinha tudo, mas ele estava insatisfeito. Cuide com as suas insatisfações. Eu estou na igreja, mas eu estou insatisfeito com isso. Eu estou insatisfeito com aquilo. Isso é uma corda que o próprio mal joga para tirar a pessoa da presença de Deus. Quando o diabo começa a trabalhar na cabeça da pessoa, colocando na cabeça dela insatisfações, fazendo ela ficar insatisfeita com alguma coisa dentro da igreja. Se a pessoa não reagir, se ela não reagir de que maneira? Reagir investindo contra aquele pensamento, a pessoa ela vai cair na fé. Ela cai na fé, pessoal. Ela sai da presença de Deus, como ele saiu, porque estava insatisfeito. Olha o que diz o versículo 13, pessoal. Diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Olha para cá, pessoal. Ele pegou tudo que pertencia a ele, e ele saiu. Perdeu tudo da noite para o dia? Claro que não. Claro que não. Ele não saiu rico e no outro dia ele já ficou pobre, não. Mas ele foi perdendo aos poucos. Só que quando ele saiu da presença do Pai, ele não imaginou que ele iria perder tudo. Sim ou não? Ninguém no lugar dele também iria imaginar. Quantas pessoas que saem da presença de Deus achando que vão ficar bem, estão iludidas. Sai da presença de Deus e aos poucos, como ele, vão perdendo tudo. Ele foi aos poucos, ele foi perdendo tudo. Ele passou a viver dissolutamente. Ou seja, pessoal, por que ele saiu da presença do Pai? Qual era a insatisfação que ele tinha para com o Pai?
o que fez realmente ele sair da presença de Deus, da presença do Pai. O que foi? Quem é pai e é mãe, sabe que o que nós mais damos para os nossos filhos, além do carinho, o que mais nós damos para os nossos filhos é o que, pessoal? Hein? Alguém sabe me dizer? O que mais a gente dá para os nossos filhos é o que? Sim, o amor, claro. Mas além disso, o que mais você dá para o seu filho é? Conselho. Sim ou não? Quem é pai e é mãe, o que você vive dando para o seu filho é conselho. Sim ou não? O que mais eu dou para os meus filhos, além, é claro, do amor, do carinho, é conselho. Os dois, eu vivo aconselhando, tanto Moisés quanto a Maria. Vivo dando conselho para os dois. Vivo dando conselho para eles. Se eles fazem uma coisa errada, a maneira correta de eu corrigir aquilo é aconselhando eles. Então, o que mais o pai dá para o filho é conselho. O que mais Deus dá para a gente, além, é claro, do amor, é ou não é? Ele nos ama, sim ou não? Mas o que Ele mais dá para nós é conselho. O que mais você ouve de Deus é conselho. O que mais você ouve dele é conselho. Você vem na igreja, Ele te aconselha. O conselho é uma espécie de direção para você não errar mais, sim ou não? Para você andar de acordo com aquilo que vai agradar a Ele. O conselho nada mais é do que a direção. Então aquele filho ali, ele foi crescendo, vê se não é assim. E vê se às vezes você não repreende o seu filho, mas você é assim com Deus. A criança vai crescendo, você dá conselhos para eles, eles ouvem. A criança ouve, sim ou não? Elas ouvem. Só que quando chega uma certa idade, eles já começam a retrucar o conselho. E você dá um conselho, eles aí ouvem o conselho, mas já não ouvem com tanta atenção. Já não dá ouvidos com tanta atenção. E muitas das vezes começam a retrucar o conselho que você, pai, dá para o seu filho. Nunca um pai vai dar conselho mal para o filho, é ou não é? Conselho é sempre bom. Mas por mais que o pai dê conselho bom para os filhos, chega uma certa época, não sei se você já viveu isso, os filhos começam a retrucar o conselho do pai. Começa a achar que não é daquela forma, que não é daquela maneira. Quem concorda? Levanta a mão assim. Talvez você já passou por isso. Sim ou não? Sim. Na igreja a mesma coisa, pessoal. A pessoa, quando ela chega na igreja e ela tem uma experiência com Deus, ela ouve todos os conselhos dele. Se Deus diz para a pessoa fazer tal coisa, a pessoa vai e faz. Se Deus pede para a pessoa fazer aquilo, ela vai e não mede esforços, ela vai e faz, ela vive em obediência. Todo o conselho que Deus dá a ela é sim, sim. Ela não recusa nada que vem de quem? Ela não é. Tudo que Deus fala, ela obedece. Ela está atenta aos conselhos de Deus. Ela vem à igreja, ela é atenta aos conselhos de Deus. Se Deus fala com ela, presta atenção, pessoal, olha para cá. Se Deus fala com ela, ela está atenta aos conselhos de Deus. Está atenta. Por isso que o período
melhor da sua vida foi quando você chegou na igreja, quando você viveu o primeiro amor, justamente por conta disso. Justamente por isso que as pessoas falam: olha, o meu primeiro amor foi o momento mais maravilhoso, justamente por conta disso, pessoal. Porque você vivia sob os conselhos de Deus, tudo era assim, sim. Mas olha o problema: a pessoa vai tendo tempo de igreja, tempo na igreja, ela passa a se comportar e ter os pensamentos igual o filho pródigo. Aqueles conselhos que outrora ela parava e ouvia com atenção, ela já não ouve mais. Eu estou falando isso para você analisar e ver se isso não está acontecendo com você. Porque se isso estiver acontecendo com você, você tem que tomar uma atitude. Porque isso vai te levar a perder muita coisa. Muita coisa. Então, com o passar do tempo, os conselhos que vêm de Deus, a pessoa já não presta mais tanta atenção. E chega um determinado momento que a pessoa não quer mais viver sobre aquilo lá. Ela não quer mais viver sobre aqueles conselhos, ela já começa a retrucar. Quem aqui um dia foi dar conselho para o filho e ele torceu o nariz como forma de reprovação? Levanta a mão, seja sincero. Eu também já passei por isso. E aí você dá o conselho e como forma de reprovação. E eu acho que não é assim não. É ou não é? Sim ou não? Há pessoas assim com Deus, pessoal. A queda começa aí. Não conversa, presta atenção. O perder tudo começou aí. A queda dele, a perda, a derrota dele, não foi quando ele perdeu o dinheiro. A derrota começou aqui, pessoal, ó. A derrota não começou quando ele foi lá e perdeu o dinheiro e perdeu tudo e ficou pobre, ficou miserável. Não! A derrota começou aqui, ó. Quando ele começou a pensar e discordar dos conselhos do pai. Porque vivendo na casa do pai, ele teria que viver sobre os conselhos do pai. É ou não é? Sim ou não? Se você quer viver com Deus, não há outra alternativa a não ser você viver sobre os conselhos de Deus. Você pode estar na igreja, mas se você não viver sobre os conselhos de Deus, você não é filho, você não vence, não prospera, não tem cura, não recebe nada. Você não tem os benefícios que um filho tem. Não tem, pessoal. E ele, a derrota dele começou aqui, ó. Começou na mente dele. Começou na mente dele. Ele já, na mente dele, ele já não queria mais aquilo para ele. Não queria mais aquilo. Não queria mais viver sob os conselhos. Ele queria viver da maneira que ele achava melhor. Da maneira que ele achava conveniente para ele. E ele começou então a não querer mais viver aquilo. A derrota então começa aqui, ó. Ao fulano era obreiro, saiu da igreja, saiu da presença de Deus, mas a derrota dele começou aqui, ó. Por quê? Porque ele começou a pensar: eu não quero mais viver sob essa obediência, tem que ser obediente, tem que ser servo, não. E não querendo ser servo, não querendo viver da sua maneira, da sua forma, acabaram saindo da presença de Deus. Perderam tudo. Tem obreiros que perderam tudo, pessoal. Teve obreiros que um dia estiveram no nosso meio, estavam muito bem, saíram da presença de Deus e vivem uma vida destruída. Destruída. Vivem na derrota. Quem está entendendo, pessoal? A derrota começou aqui, ó. A derrota começou aqui, pessoal.
Não tinha um ex-obreiro nosso que até o altar estava. E a gente aconselhava, cuidava dele, ele quis namorar. Eu falei para ele, olha, com essa moça aí, o meu conselho é que você não namore com ela. Ah, mas eu quero namorar com ela. Não, sendo obreiro, você não pode namorar com essa moça. Porque a gente via que a moça ia levar ele para uma ruína, para uma queda. Eu sei que eu falando assim, sem você conhecer toda a história, você já está falando, poxa, então se ser obreiro para namorar tem que conversar com o pastor, tem que conversar com a gente. E eu vou dar o meu conselho para você. Se seguir, amém. Se não seguir, o problema é ou não é? O problema é de cada um. Ah, mas eu não quero isso. Ele também pensou assim. E ele se deu muito mal. Falei para ele, não, você não namora. Ah, mas eu quero namorar com essa mulher. Uma semana depois estava ele, pastor, eu não quero mais ser obreiro. Mas o que está acontecendo, rapaz? Não quero mais ser obreiro, não, pastor. Quero ser só membro. Quero ser só membro. Foi ser membro para namorar com a moça. Lá na frente descobriu que a moça tinha AIDS e passou para ele. Não foi uma cilada do diabo, sim ou não? Cilada do diabo. Mas a derrota dele começou aqui, ó. Quando ele não quis seguir o conselho. Quando ele não quis seguir a direção. E quando ele quis fazer da maneira dele. O jovem aqui, a derrota começou no pensamento dele. Cuide com aquilo que você pensa. Cuide com aquilo que você pensa, pessoal. As suas reprovações, ele começou a reprovar. Cuide com aquilo que você, eu não concordo com isso, eu não quero isso, eu não quero viver de acordo com isso. Cuide. Porque estar na igreja é uma coisa, estar com Deus é outra. Estar na igreja é uma coisa, pessoal. Agora viver com Jesus, estar com Deus é outra. Completamente diferente. Então, pastor, nem todos que estão na igreja são de Deus. Nem todos que estão na igreja são de Deus, pessoal. Nem todos. Há aqueles que não tiveram uma experiência com Deus. Há aqueles que tiveram uma experiência com Deus e com o passar do tempo já não vive mais sob os conselhos de Deus. Já tem no pensamento o pensamento do filho pródigo. A Bíblia diz no versículo 14 assim, pessoal: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer o que, pessoal? E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava o que, pessoal? Ninguém dava nada, porque aquele que dava, aquele que estava sempre ajudando ele, já não estava mais com ele, que era o pai. O pai, quando ele passava necessidade, o pai estava ali para estender a mão para ele, sim ou não? Quando nós passamos por necessidade, por problemas, meu amigo, Deus sempre estende a mão. Deus sempre faz acontecer alguma coisa. É ou não é, pessoal? Mas Deus não nos permite padecer. Você pode ver, você que está na igreja, na presença de Deus, vive pela fé. Você pode ver, você passa por luta, você passa por dificuldade, mas quando você vê, você já superou. Quando você vê, você já venceu aquela situação. Por quê? Porque Deus não permite. Deus não permite, pessoal. Aquele rapaz, ele perdeu tudo.
não tinha mais dinheiro. A qualidade de vida muda quando se está longe de Deus. Como que eu sei que eu tenho Deus ou eu não tenho Deus? Como que eu sei que eu tenho experiência com Deus? Você pode ver na qualidade de vida que você tem. Você pode ver na qualidade de vida que você tem. Porque aquele que está com Deus, aquele que está com Jesus, vence, não da noite para o dia, mas paulatinamente ele vai vencer. Está vendo, pessoal? Ele vai vencer, ele vai fazer diferença, ele vai arrebentar. Olha para cá, vai arrebentar, vai fazer diferença. Não é da noite para o dia, mas a vitória vai chegar, a bênção vai chegar. Ele perdeu tudo, pessoal. E ele chegou para um cidadão daquela cidade e pediu emprego. E aí então deram emprego para ele trabalhar cuidando dos porcos. A situação dele era tão grave, que a Bíblia diz que ele olhava para a comida dos porcos e ele sentia o desejo de comer aquela comida lá. Ele não tinha o que comer. Então ele olhava para aquela comida dos porcos e ele desejava comer aquela comida para matar a fome dele. Olha a qualidade de vida que ele está vivendo, pessoal. E eu lhe pergunto, na casa do pai era assim, pessoal? Hein, pessoal? Não era. Na casa do pai dele, ele tinha tudo. Com Deus você tem tudo, pessoal. Tudo você tem. Com Deus você tem tudo. Então está ele lá vivendo aquela situação difícil. A Bíblia diz no versículo 17 assim, ó. Preste atenção nessa palavra aqui, pessoal. E tornando em si, ou talvez está escrito aí, e caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai, que são os trabalhadores, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. Quer dizer, aqui tem uma coisa muito importante, pessoal, para uma mudança de vida. Para uma mudança de vida. A Bíblia diz que ele, vivendo aquela situação difícil, ele pegou o eu dele, aquele mesmo pensamento que ele tinha de não ouvir o conselho do pai, de não, o pai está errado, eu estou certo, eu não quero viver sob os conselhos do pai, eu quero viver da minha forma, da minha maneira, quer dizer, aquele eu dele, aquele pensamento dele, e ele pichou fora, ele jogou fora. Aquele eu que levou ele à derrota. Não deixa o diabo te enganar não, pessoal. Eu conheço pessoas que estavam na igreja muito bem, saíram, estão muito mal, e quando a gente vai perguntar se está bem, a pessoa fala: eu estou bem, mas fala para os outros: olha, eu estou passando necessidade, estou doente, estou muito mal, estou vivendo uma desgraça de vida. Mas quando o pastor pergunta: não, pastor, eu estou bem, eu estou muito bem, graças a Deus. Mas não, a pessoa está mal, e ela não vai mudar. A situação da vida dessa pessoa não vai mudar. Por quê? Porque ela continua com o mesmo eu que levou ela à derrota. Quem está entendendo, pessoal? Que levou ela ao fracasso, que levou ela à ruína, que levou ela a perder tudo, perder a saúde, perder a prosperidade, perder a paz. Aquele mesmo eu que levou ela à decadência total, ao fracasso total. A pessoa, ela não joga
aquele eu que levou ela à ruína. E você tem que analisar sempre a sua vida espiritual. Porque se a sua vida não está indo, não está evoluindo, não está crescendo, alguma coisa tem de errado. E talvez se você olhar para o seu eu, você vai ver uma pessoa que não é mais fiel a Deus, que não obedece, não vive mais nos conselhos de Deus, está com a mente e o coração contaminado. E esse eu está te levando a perder tudo. Pastor, a minha vida está, ao invés de ir para frente, está indo para trás. Então, peraí, alguma coisa está errado. Olha o teu eu. Ah, mas eu estou na igreja. Mas olha, você talvez está igual o filho pródigo. O seu eu fala mais alto. Se tornou uma pessoa talvez orgulhosa, porque venceu algumas batalhas, superou algumas situações difíceis, já não é mais servo, já não é mais sim senhor para Deus, já não tem mais a sensibilidade de ouvir e compreender os conselhos de Deus, só traz para si aquilo que acha conveniente. E esse eu que não dá mais ouvido, que retruca Deus, que não é mais obediente a Deus, esse eu está te levando ao fracasso. Então ele pegou o eu dele e tirou fora. Como, pastor? Ele caiu em si. A Bíblia diz aqui, pessoal, né? Tornando em si, ou seja, olha para cá, ele caiu em si. Você é inteligente, você não pode deixar o diabo te enganar e às vezes te mostrar que está bom, quando na realidade está ruim, ou que você está servindo a Deus de maneira certa, quando você está o servindo de maneira errada. E isso se vê na qualidade de vida da pessoa. Se vê quando ela enfrenta os seus problemas. Olha a situação dele. Então ele caiu em si. Ele falou, peraí, eu estava na casa do meu pai, estava bem, agora eu estou aqui comendo a comida dos porcos. Peraí, os trabalhadores de meu pai vivem melhor do que eu, que sou filho. Eu que sou filho, estou sofrendo mais, padecendo necessidade. Os trabalhadores de meu pai vivem melhor do que eu. Então ele caiu em si. Às vezes nós temos que parar para analisar e cair em si. Peraí, não é dessa forma, não é dessa maneira, não. Alguma coisa está errada. Amém, pessoal? Amém. E ele descobriu aqui a falha dele. E quando ele descobriu a falha, ele resolveu voltar. Então não deixa o diabo te enganar não, pessoal. Não deixa o diabo te enganar não. Porque talvez você está aqui fisicamente, espiritualmente, você está lá fora. Fisicamente você está aqui. Mas você é só o corpo presente. Não há mais uma comunhão com Deus, uma obediência. Não há mais um espírito de ser servo. Não há mais um espírito de obediência. Por favor, olhe para dentro de você. Porque lá fora tem um monte de gente sofrendo que um dia estavam aqui, que um dia subiram nesse altar para dar grandes testemunhos. Eu, quando pego aqui as pastas de testemunho, eu me entristeço profundamente, pessoal. Porque quantos que já subiram nesse altar aqui e deram grandes testemunhos e hoje não estão
mais no nosso meio. Não estão mais no nosso meio. E pessoas que um dia estavam aí, e a derrota delas começou aqui, ó. Talvez o diabo está trabalhando na sua mente. O diabo está trabalhando na sua cabeça. Como que o diabo trabalha? Você vem à reunião, você ouve, ao mesmo tempo que Deus quer te trazer para Ele, o diabo te impede de ouvir. E quando você sai da igreja, o diabo começa a trabalhar, entendeu? Na sua mente. Para quê, pessoal? Por que ele começa a trabalhar? Para você não praticar aquilo que você ouviu. Porque é como eu sempre falo, aqui é tudo muito legal, muito bonito. Teu problema está lá fora. É ou não é? Então é lá fora que você tem que sair daqui para enfrentar. Mas quando você põe os pés da igreja para fora, o diabo começa a trabalhar aqui, ó, querendo te jogar contra a palavra de Deus. O diabo começa a trabalhar na tua mente, começa a ser ferrenho, trabalhar, entendeu? Por quê? Porque ele não quer o cumprimento do conselho. Ele não quer que você siga o conselho. E recusando o conselho de Deus é a mesma coisa que você falasse para Deus: ó Deus, eu estou aqui, mas só quero a herança. O conselho eu não quero mais não. O conselho eu não quero viver sobre o conselho, sobre obediência. E não adianta, quem toma uma atitude dessa acaba perdendo tudo. Talvez você mesmo dentro da igreja, você perdeu a paz, você perdeu muita coisa. Porque você não vive mais como filho. Então ele caiu em si, cai em si. Não deixa o diabo te enganar não. Amém, pessoal? Não deixa o diabo te enganar não. Diz assim no versículo 20, pessoal: e levantando-se, veio a atitude. Amém, pessoal? Olha para cá, não adianta só ficar no pensamento. Não, você tem que tomar uma atitude. Espera aí, ele olhou ali, ele caiu em si, ele pensou, ele levantou. A hora é agora. A hora é agora. Ou seja, ele tomou uma atitude. Não adianta você sair daqui, ó Deus, eu não vou mais pensar nada contrário. Ó Deus, eu não vou deixar mais o diabo me enganar para me ser infiel a Deus. E você sair daqui e você não tomar uma atitude de fé, ficar só no pensamento, não vai adiantar nada. A Bíblia diz que ele levantou. Peraí, eu vou tomar uma atitude agora. Ele levantou. Quer sair da situação difícil? É a atitude, é o pensamento, é o conselho, mas a atitude que te faz alcançar, é a atitude que te faz vencer. A Bíblia diz no versículo 20: e levantando-se, foi para seu pai. Amém, pessoal? Amém. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alpaca nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido. Olha só, tinha se perdido, e foi o que, pessoal? E começaram a alegrar-se. Quer dizer, tem coisas interessantes aqui, pessoal. Quando ele estava vindo no caminho, ele se moveu de íntima compaixão. Ou seja, foi a lembrança que ele tinha do pai, quando ele viu o pai de longe, entendeu? O Espírito Santo, eu creio dessa forma,
já tocou nele. O Espírito Santo já tocou nele. Porque quem está longe de Deus, pessoal, sofre muito no pensamento. O pensamento da pessoa é bombardeado, o diabo bombardeia, o diabo fala assim: você que está aqui, eu vou falar uma coisa, porque eu não sou hipócrita não, pessoal. Tem muita gente no nosso meio que não teve uma experiência com Deus ainda. Muitos de vocês aqui não conhecem a Deus ainda. Você conhece pela palavra dele, mas uma experiência real, talvez você ainda não teve com Deus. Não teve com Deus. Aqueles que tiveram e se afastaram, mas permanecem na igreja, só que estão longe de Deus. Não tem aquele filho que mora na casa, mas ele não fala com o pai dele? Tem ou não tem? Você já viu histórias assim? Sim ou não? Os dois não se falam. E a rebeldia do filho, está entendendo? Filho duro, eu já vi isso, pessoal. Do pai querer se aproximar do filho e o filho não querer nada com o pai. Ruim, coração duro, coração de pedra, coração duro. Na igreja, quando a pessoa se afasta de Deus, o diabo é assim, vê se não é assim. O diabo fala no ouvido da pessoa assim: você nunca mais vai voltar a ser aquela mulher que você era. Vê se o diabo não fala assim: você nunca mais vai voltar a ser aquele homem que você era. Aquele homem de fé, aquele homem de oração, aquela mulher de fé, aquela mulher de oração, nunca mais vai voltar a ser. Aquela pessoa que todos vinham pedir conselho, que todos vinham pedir orientação, pedir oração. Aquela pessoa que era um exemplo, você nunca mais vai voltar a ser o que era. O diabo atrapalha na mente da pessoa assim. Então o filho tinha esse pensamento também, eu creio, porque o diabo põe exatamente isso. Só que ele fez a parte dele. Ele caiu em si, ele tomou uma atitude. Então quando ele chega perto do pai, aí vem o perdão. Ele chega diante do pai, ele pede perdão. Olha, pai, eu pequei. Ou seja, ele reconheceu o erro dele. Amém, pessoal? Eu só supero uma falha, um erro, quando eu peço perdão. E às vezes, dependendo do pecado e do erro que a pessoa comete, a pessoa tem até que procurar um pastor para conversar, para se aliviar daquele fardo. Ela tem que procurar um pastor para conversar. É uma realidade, pessoal. Mas ele confessou diante do pai, ele confessou: olha, eu errei. Não adianta você querer começar uma nova vida, pessoal, se você não pedir perdão pelo erro que você cometeu. O filho, ele é assim. O filho de Deus, quando ele peca e ele erra, ele reconhece e pede perdão para Deus. Ele não vai viver naquele pecado, naquele erro. Agora, quem não é, mesmo dentro da igreja, o pecado já não há um pedido de perdão, porque já não é filho, não é tocado, não tem a íntima compaixão. A pessoa erra, a pessoa peca, mas ela não está nem aí. Ela não é movida de íntima compaixão, porque não é filho de Deus. Mesmo dentro da onde, pessoal? Da igreja. Quem está entendendo, pessoal? Não sei se você consegue compreender. Então ele confessou. Então ele fez tudo direitinho. Ele caiu em si, depois de um erro grave. Ele caiu em si.
Ele tomou atitude, ele pediu perdão. E o pai olhou para ele e falou assim: traz uma roupa nova, coloca nele. Pega o anel. O anel dava o direito dele ter a herança. O anel que foi colocado na mão dele dava o direito de filho, mesmo que ele já tinha pegado a parte dele, mas ele teria direito à herança de novo, pessoal. E ou seja, a Bíblia diz que todos se alegraram. Todos se alegraram. Mas o mais forte dessa história aqui, pessoal, não é nem a volta, não é nem o momento que ele tem um encontro com Deus, mas é o momento que ele usou a inteligência e caiu em si. Porque se não fosse aquele momento, não teria o que, pessoal? Se ele fosse orgulhoso, eu vou voltar na casa do pai nessas condições. Se ele fosse orgulhoso, não, eu não vou voltar não, vou viver assim, mesmo mal, mas eu prefiro viver mal, mas viver sem o conselho de ninguém, viver da minha forma, viver da minha maneira, ele ia se dar muito mal. Então eu não sei o que tem acontecido com você, eu não sei como você tem sido para com Deus, mas se sua vida, ao invés de ir para frente, ela está indo para onde, pessoal? Se tudo, ao invés de dar certo, está dando errado, peraí, alguma coisa está errada. E não está errado em Deus, está errado com você. Quando algo dá errado para mim, o culpado não é Deus, o culpado sou eu. Alguma coisa está errada comigo, então o que eu tenho que fazer? Parar e cair em si. Peraí, aonde está o meu erro? Aonde estou pecando? Aonde estou falhando? Qual é o pensamento? Qual é a atitude? O que está errado? Cair em si. Então cai em si. Não deixa o diabo te enganar não, pessoal. Não deixa o diabo fazer de você um cristão dentro da igreja, mas longe de Deus. Porque está assim, ó. Dentro da igreja, longe do Pai. Não deixa o diabo te enganar não. E se ele tem tentado te enganar, reaja hoje. Cai em si. Toma uma atitude de fé. Amém, pessoal? Cuide com seus pensamentos. Porque a derrota começa aqui. Fique em pé, pessoal. A derrota começa onde, pessoal? Aqui na mente. Mas usa ela também para reagir. Põe a mão no coração, pessoal. Feche os seus olhos. Pessoal, o álbum também. Meu Deus, nós abençoamos a rosa que aspergimos o perfume, o álbum da família, e nós entregamos todos em tuas mãos, todos em tuas mãos. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família. Leva o teu povo, meu Deus, com essa bênção. Ao entrar em casa com essa rosa, que o perfume de Jesus exale no lar dessa pessoa. Leva a pessoa em paz. Meu Deus, abençoe essa semana, a semana do Filho Pródigo, o domingo maior da Santa Ceia, do Filho Pródigo, que o Senhor venha nos usar, meu Deus, para que nós possamos trazer aqueles que um dia estiveram no nosso meio e se afastaram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga, meu Deus, diga a minha vida, eu entrego em tuas mãos. Diga amém e graças a Deus. Levanta a mão e fala tchau, pastor.